Uma das grandes questões da vida é pensar menos, mas com qualidade. Eu vivo afirmando nos meus vídeos que as pessoas pensam demais, mas de forma superficial, sem se conhecerem a si mesmas, porque onde existe uma atividade mental em demasia, o ser humano não consegue se aprofundar em si mesmo. Ele fica apenas na esfera mental, na frequência mental. Mas nós precisamos entrar na frequência espiritual, na sintonia do espírito. Então, sim, nós temos uma percepção mais profunda da vida. Nos tornamos mais profundos, serenos e tranquilos. Porque quem está apenas na esfera mental, não tendo contato com o seu espírito, pensa em demasia o tempo todo, não consegue frear os seus pensamentos, não consegue ter um foco. Porque até para ter um foco na vida é preciso pensar menos. Quem pensa demais tem dificuldades para se focar em alguma coisa. Porque mal e mal se foca numa coisa, os pensamentos já estão lá atordoando o indivíduo. Daí ele perde o foco. E se foca em outra coisa e depois em outra coisa. E passa a vida toda se focando em coisas diferentes a cada instante. Isso promove um desperdício de energias, o ser humano não consegue agregar nada à sua existência, não cresce espiritualmente, não se conhece, porque a sua própria mente o atrapalha. As pessoas hoje são atrapalhadas pela própria mente e por isso não conseguem identificar o seu espírito. Então é preciso sair um pouco dessa frequência mental e entrar na frequência do espírito. O espírito ele é silencioso. O espírito não se manifesta por meio de palavras, mas através da intuição, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O espírito é pura intuição. O espírito ele manifesta sua vontade por meio dos sentimentos intuitivos. E depois, sim, a mente deve atuar como um instrumento para verbalizar isso terrenamente. A mente ela não é o ser humano. A mente é um instrumento apenas. Mas no caso da maior parte das pessoas, elas pensam que são a sua mente. Elas confundem as coisas. Tomam o instrumento como o ser. Mas o instrumento é sempre um instrumento. E o ser é o ser. São coisas completamente distintas. Mas o problema é que as pessoas vivem nessa correria da vida. Não reservam um tempo para si mesmas, não praticam o silêncio, estão sempre demasiadamente preocupadas. Por causa dessas preocupações, fortalecem cada vez mais a mente, porque as preocupações são o adubo da mente. Quando nos preocupamos em demasia, pensamos em demasia, e daí não conseguimos ouvir as respostas que vêm do nosso espírito, de dentro para fora. O ser humano ele pode ser comparado com um oceano. No oceano nós observamos três coisas. Aquela espuma decorrente do estouro das ondas, quando as ondas quebram, surge aquela espuma, existem as ondas e as grandes correntes marítimas nas profundezas do oceano ou dos oceanos. E na esfera humana nós temos as mesmas coisas. Os pensamentos são como a espuma, pensamentos um pouco mais profundos são como as ondas do mar, e a intuição, ela é a mesma coisa que as grandes correntes marítimas. Da mesma forma como as grandes correntes marítimas colocam todo o oceano em movimento, tanto as ondas e também produzindo a espuma à beira do mar, assim é o nosso espírito. A intuição é aquele movimento profundo que gera pensamentos profundos. E é um movimento que precisa partir de dentro para fora e não de fora para dentro. O problema é que as pessoas estão tão
presas a essa frequência mental que não conseguem se aprofundar em si mesmas. Surgiu uma verdadeira borrasca que impede o ser humano de imergir nele mesmo para chegar às profundezas do seu ser. Porque a mente não para, o ser humano está viciado nos seus pensamentos, preso a eles, não conseguindo sair desse círculo vicioso de pensamentos, que apenas drena energias, que faz com que o indivíduo se desgaste. Há uma frase de Abdrushim que diz que o ser humano está dentro de um saco amarrado em cima pelo intelecto, e é verdade, a própria mente do ser humano hoje constitui um nó em sua vida. O espírito não consegue se manifestar porque a mente humana está atuando acima da velocidade normal, da velocidade natural, atropelando o movimento do espírito, não permitindo que esse movimento interior venha à tona, chegue até a superfície. Porque a mente é a superfície. Ela é como a espuma à beira do mar. A mente, ela não é o movimento profundo dos oceanos. Isso o espírito é. O espírito é esse movimento profundo. Mas como as pessoas estão numa frequência errada, mental apenas, que não conseguem identificar o seu espírito. E é inútil tentar pensar menos através da mente. Não é através de um esforço mental que o indivíduo vai pensar menos. Não é ficar ali, eu preciso pensar menos, eu preciso pensar menos, eu preciso pensar menos que o indivíduo vai conseguir pensar menos. Ele precisa de algo que é maior e mais forte que a sua mente. E que a controle e a utilize como instrumento para que ela pense menos. E o que é isso? É o espírito? É a intuição? Quando o ser humano nasce de novo, como disse Cristo, orando e vigiando dentro de si, ou seja, ouvindo a sua intuição, a intuição passa a governar a mente. E assim ela se tornará também mais serena, mais tranquila. O problema é que a mente, ela é governada por si mesma hoje, na maior parte das pessoas, mas ela é apenas um instrumento. Como um instrumento pode se governar a si mesmo? O instrumento precisa ser governado por uma outra coisa, que é maior do que ele, que tem uma potencialidade maior. E o que é isso? É o espírito, é o verdadeiro eu. Então, é preciso se voltar para dentro de si mesmo para pensar menos. Enquanto que o ser humano continuar nessa frequência mental, tentando pensar menos através da própria mente, ele vai fortalecê-la cada vez mais e ela vai pensar cada vez mais. Isso não significa que a mente é um mal, mas que ela é um instrumento que precisa ser usado pelo espírito. Nós não podemos conferir poderes absolutos a um instrumento. Onde o ser humano confere poderes absolutos à sua mente, ela acaba atropelando o espírito. Nesse caso, Caim mata Abel. Então é preciso tomar muito cuidado, é preciso desenvolver a sua vida interior. É preciso se desligar um pouco da correria do mundo. Eu sei que o mundo hoje é uma correria, nós temos que ser realistas, estamos no meio dessa loucura, mas mesmo estando no meio dessa loucura, é possível reservar alguns momentos de silêncio para si, onde o ser humano possa ouvir o que existe dentro dele. Porque a mente precisa ser governada por aquilo que está nas profundezas do seu ser. Então sim, ela vai pensar menos. Por si só, a mente não vai pensar menos. Porque hoje ela é controlada pelas formas de pensamento que constituem o anel trevoso. Tudo que o ser humano pensa assume uma forma, isso vai para a matéria fina. Existe uma camada de energias tão densa no entorno da Terra que isso atua sobre a mente humana.
E por isso ela não consegue parar de pensar, porque todo esse lixo energético, magneticamente, atua sobre a mente. E assim ela está conectada a esse lixo magnético e não ao espírito. Mas quando o ser humano fortalece o seu espírito, ele tem o domínio sobre a mente. E daí ela vai pensar menos e vai atuar como um instrumento na vida do ser humano. Então, não procure controlar os pensamentos através da mente. Não é através da mente que você vai conseguir pensar menos, mas através do despertar do espírito. Quando o espírito se tornar suficientemente forte dentro de você, que a sua mente terá um governante eficaz, e assim ela pensará menos e de forma mais profunda, e toda a sua vida será mais serena e tranquila. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!